Quando se fala muito de delegar, se diz muito, tem que delegar, mas com prudência. O que é prudência? Calcular o impacto de uma decisão. Sim. Então não é nem delegar demais e nem delegar de menos. Sim. Muito bem-vindos, empresários e empresárias de todo o Brasil. Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira e hoje, muito especial, gente. Não sei se vocês já ouviram esse jargão, bora acelerar? Eu tô com um cara aqui que eu sou fã e é o cara que mais acelera empresas nesse Brasil. Estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Marcos Marques, o acelerador do Brasil, o CEO do Grupo Acelerador Empresarial. Marcão, muito obrigado por aceitar meu convite e bora bater um papo aqui para ver se a gente gera conteúdo aí para esses empresários que querem acelerar, né? Uma honra estar aqui, viu, Silveira? Sensacional toda a estrutura aqui da empresa, do podcast. Eu te admiro e te respeito muito. Obrigado. Então são poucos convites que eu aceito para ir em podcasts de terceiros. E se eu aceitei é porque realmente o host daquele podcast é alguém que eu respeito, um profissional que faz um trabalho incrível, um empresário diferenciado. E vamos pôr para derreter aqui, vamos acelerar no conteúdo, trazer muita coisa boa aí para os empresários terem cada vez mais resultados. Legal. E, gente, é tanta entrega que esse cara pode dar pra gente aqui que fica até difícil escolher as perguntas, né? Mas, Marcão, eu queria que você falasse um pouquinho do Grupo Acelerador, da origem dele e, cara, e como você conseguiu fazer resultados espetaculares aí nesses últimos 2 anos. Quais são as dicas que você deixa? Conta um pouquinho dessa história e o que você construiu até o momento. Legal. Eu já empreendo há quase 20 anos, Silveira. Eu falo que eu tenho essa carinha de 17, né? Mas já são quase 20 anos nas costas empreendendo, que eu tô com 36 e eu comecei a empreender com 16. Antes de começar a ajudar outros empresários, eu passei uns 15 anos da minha trajetória empreendedora nos bastidores. Eu não gravava conteúdo, eu não dava treinamento, eu não fazia vídeos, nada disso. Então, essa experiência nos bastidores, assim, né, construindo empresas ali com a minha família, com o meu pai, acabou me dando muito know-how de gestão. Né, o como fazer, o how to do, né, como lidar com o funcionário, como tomar boas decisões, como ter uma estratégia empresarial onde o seu negócio cresça, como alavancar ali constante marketing e vendas. E depois de 15 anos ali nos bastidores, eu percebi que eu tinha desenvolvido uma musculatura, uma competência empresarial muito robusta. Sim. E aí eu percebi uma lacuna no mercado que não tinha nenhuma pessoa, nenhuma instituição posicionada e focada em ajudar a capacitar os empresários, os donos de empresas. E na minha jornada empreendedora, eu fiz 2 MBAs na GV, eu fiz cursos na Falcone, na Dom Cabral, no INSPER, fiz cursos também fora do Brasil, e eu percebia que aqueles treinamentos eram bons, agregavam, só que era focado em executivo, em gerente de banco, em executivo de multinacional. Então, assim, eu percebi um buraco no mercado, um oceano azul, que é os donos de pequenas e médias empresas, né, aqueles empresários que têm entre 10 e 1.000 funcionários, não tem ninguém posicionado na internet, criando um movimento com esse público tão importante para o nosso país, né, motivando, inspirando e também capacitando esses empresários. E aí eu decidi sair da posição de CEO lá do grupo de empresas, da família, empresas que eu comecei do zero junto com a minha família, e vim focar aqui no Grupo Acelerador. E nós somos uma empresa de educação e mentoria para empresários. Sim. A gente tem um programa que se chama Acelerador Empresarial, que tivemos a honra... Magnífico, né? Magnífico. Tivemos a honra de ter você e a Silveira aqui como alunos lá do Acelerador. E no Acelerador a gente já treinou mais de 8.000 empresários em mais de 55 turmas. E temos também um outro programa que é o Giants, que a Silveira aqui, junto com você, tá aqui. São membros do nosso programa, né? Aí o Giants, ele é uma espécie de universidade corporativa que a gente vai treinando todos os colaboradores, os sócios, os líderes, os vendedores de uma empresa. Então, hoje a gente é a principal referência aí em capacitação e, em consequência disso, a aceleração de pequenas e médias empresas.
Em 2020, quando eu vim focar no Grupo Acelerador, nosso faturamento era praticamente zero, né? Sim. No final de 2020, a gente terminou o ano faturando 4 milhões. Aí 21 a gente faturou 30, 22 a gente faturou 76, o ano passado a gente faturou 125 milhões. Então, cara, esses últimos 3 anos foram explosivos, né? E sempre mantendo margens assim muito generosas, né? Nossa margem é muito próxima de 50% líquida. Então, ano passado... Totalmente fora do mercado, né? A gente está aqui no mercado contábil, eu sei de muitas empresas, né? Exato. Então, ano passado, nossa empresa fez mais de 60 milhões de lucro líquido. E os fatores que eu atribuo a esse crescimento assim exponencial são, primeiro, a minha capacitação enquanto empreendedor. A gente sabe, né? A empresa é reflexo do dono, eu falo muito isso. Então, quanto mais um empresário ele tem habilidade para poder tocar o negócio, quanto mais o empresário ele vai construindo a empresa, tocando a empresa de forma profissional e não amadora, e para a gente ser profissional, a gente precisa ter conhecimentos, métodos e habilidades. Exatamente. Então, o empreendedor tem que sair da intuição. Quando eu comecei a construir aqui o Grupo Acelerador, eu já tinha 15 anos de vivência empreendedora, vários MBAs, consultorias, mentorias, treinamentos, saravás nas costas. Tudo. Muita coisa que eu fiz para desenvolver a minha liderança, minha capacidade de gestão. Então, assim, primeiro fator, a competência empreendedora que eu já tinha, com certeza ajudou a gente a rampar muito o negócio. Segundo fator, assim, é entregar muito valor para o cliente final. A gente é bem obsessivo, assim, com entregar mais que o combinado. Sou prova disso. Sou prova disso. Lá na nossa cultura, a gente tem um aspecto que a gente fala que, com os nossos clientes, a gente gosta de viver a desproporcionalidade. O que é essa desproporcionalidade? O cliente te pagou X, você entrega esse X mais 20%, 50%, 100%, 200%. Então, é o que os americanos chamam do over-delivery. Né? É o entregar a mais. Então, a nossa empresa é aficionada por entregar a mais. Então, a gente tem um comprometimento absurdo em gerar valor para o cliente. Sim. E sempre pergunta para mim, Marcos, como é que eu encanto o cliente? Você tem que entregar o que foi combinado e você tem que adicionar algo que não foi combinado. Porque também não adianta, Silveira, eu te entregar uma cereja do bolo que não estava no contrato. Sim. Mas o que estava no contrato eu entreguei mais ou menos, meia boca. A cereja do bolo só vai adiantar se o bolo foi entregue. Ou vai dar até raiva, né? Exato. Pô, não te pedi essa cereja do bolo, mas o bolo, cadê ele? Sim. Então eu falo, entrega o que é essencial, né? Adicionado daquilo que é um efeito surpresa. Sim. Então, eu acho que esse é um bom fundamento para a gente encantar clientes. E puxando até o gancho disso, cara, porque você está num segmento, numa área de educação, né? Uma empresa de educação. Eu puxar até usar como a minha pergunta como uma mentoria, até, né? Porque eu estou num segmento de contabilidade. Vamos falar, ambos tradicionais, né? Vamos pensar, conhecidos há muito tempo. Como inovar, né? Quais as dicas que você dá para a gente inovar, principalmente para aqueles que têm um segmento que você não imagina que você possa fazer algo diferente, ou um encantamento ou tal, que você já viveu aí na sua jornada, que você possa deixar de dica para a gente assim, cara, vamos inovar sendo tradicional, vamos inovar sendo... Boa pergunta. A matéria-prima da inovação, Silveira, é a audição. É você ouvir quem? Os seus clientes e os seus colaboradores. Sim. Às vezes a gente fica tentando encontrar um buraco no mercado, ou achar alguma solução mirabolante, ou querer ir para fora do país para achar tendências, e tudo isso é válido. Sim. Mas tem algo mais simples e mais barato, então é tão efetivo quanto, ou talvez mais efetivo, que é você fazer pesquisa. O teu colaborador, que é teu cliente interno, que é teu consumidor, que é teu cliente externo. Então a matéria-prima da inovação não é a tecnologia, não é a criatividade, é a audição. Geralmente a inovação que a gente quer no produto, fazer o produto, o serviço agregar mais valor para o cliente, geralmente a inovação vem da audição. Você pergunta para o seu cliente, cara, o que eu posso fazer para gerar mais valor para você, que também seja ganha-ganha. Ou seja, vai fazer sentido para a gente oferecer isso para você. Cara, então, empresas que sistematicamente estão ouvindo o cliente e o colaborador, elas vão inovando. Porque a inovação, ô Silveira, é agregar mais valor. Sim. E às vezes você tem micro-inovações
Ou seja, você cria lá, às vezes, uma nova forma de reportar o balancete mensal para o teu cliente, de forma mais visual. É uma inovação. Sim. Nem sempre a inovação ela vai ser algo tecnológico, robusto. Não tem muito a ver só com tecnologia, né? Com Desenvolver um certeza app e a experiência do cara é terrível para usar aquilo ali. Né? Exato. Então, a inovação, você tem pequenas doses de inovação e grandes doses de inovação. E as empresas têm que implementar as duas. Sim, né? sim. Não, e isso é muito legal, até porque eu vivi isso lá dentro e a gente fica sempre apanhando de coisas difíceis, né, Marcos? Imaginando algo. Todo o programa do acelerador empresarial, ele é muito isso escarado, assim, na cara, né? Uhum. Cara, eu tava pensando que era outro caminho. É isso, não é possível. Parece tão tão óbvio que a gente não enxerga, né? Sim. E quando eu fiz, assim, o acelerador, eu saí com 2 objetivos lá, que foram coisas que me marcaram muito. Uhum. Uma é a implantação da cultura. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Do impacto disso. Eu senti, né, há 2 anos, então parece que no terceiro mês, no quarto mês, você começa a ver o corpo daquele negócio ganhando força, assim. E hoje, com 2 anos, é algo assim que a gente sabe que é todo diferencial. E então, assim, primeiro vamos falar então um pouquinho de cultura aí, dar uma aula pra gente aí de dicas principais de cultura, porque tem um detalhe também, né? Todo mundo tem uma cultura intrínseca ali, né? Todo mundo tem. E aí você tem empresas que vão começar, que de repente, preciso imaginar minha cultura. E tem como a minha, que tinham 45 anos, né, quando eu entrei no acelerador, e que também já tinha uma cultura de 45 anos. Sim. Então dá umas dicas pra gente aí de cultura, cara. Contexto, algumas ideias. Bora lá. Uma coisa muito importante é entender o que é cultura. Porque eu vejo que muitos empresários negligenciam a cultura, não trabalhando essa cultura de forma intencional, ou às vezes falam, isso de cultura é coisa de empresa grande, ou isso de cultura não dá resultado de fato, é papo de consultor. E eu comecei a usar cultura nos meus negócios antes de ensinar sobre cultura para empresários. E eu vi muito efeito nas minhas empresas. Porque o que é a cultura? A cultura é uma espécie de gerente invisível da sua equipe. Perfeito. Porque cultura é sobre os comportamentos que as pessoas têm, principalmente na ausência do líder. Então, na hora que o dono da empresa ele sai de férias, o time continua comprometido, trabalhando igual, normal, ou é aquela coisa, o gato saiu, os ratos fazem a festa. Sim. Quando o líder não está presente, seja o dono da empresa, seja um gerente de um setor, quem está influenciando drasticamente os colaboradores, as conversas que eles estão tendo no corredor, a interação que eles fazem nas reuniões, quem está influenciando muito os colaboradores é esse gerente invisível, a cultura. Então, esse gerente invisível, ele precisa ser treinado, esclarecido, para ele influenciar cada vez melhor as pessoas. Sim. Por isso que eu falo que você precisa clarificar a cultura. Você precisa estabelecer bem quais os seus valores, sim. Que atitudes você quer que os colaboradores tenham em relação a cada um dos valores. Esse é um erro comum, viu, Silveira, das empresas. As empresas vão lá e definem os valores. Sim. Só que não é feito um treinamento de valores. Não é feito um processo de comunicação para as pessoas internalizarem e viverem os valores. Vocês falam até lá, né? Não desengravidam os valores, né? Exato, porque uma palavra única, vamos pensar num valor de uma empresa, ética, ou meritocracia, ou fé, ou resultado. Palavras isoladas são grávidas, porque o significado do que é dito não nasce na boca de quem fala, mas sim no ouvido de quem ouve. Então, quando eu falo para o meu colaborador, aqui nós temos um valor de meritocracia, um vai entender uma coisa, o outro vai entender outra. Eu preciso desengravidar a meritocracia, que nada mais é do que estabelecer atitudes e comportamentos que vão mostrar que o colaborador está vivendo a meritocracia. Exemplos. Quando você receber um feedback corretivo, aceita, internaliza, não fica justificando ou defendendo. Meritocracia aqui na nossa empresa é entregar mais que o combinado. Te pediram um relatório para amanhã, entrega hoje no final do dia. Olha eu desengravidando o valor meritocracia. Meritocracia aqui na nossa empresa é você ter compromisso com a meta. A gente precisa ser obstinado pela meta. A gente tem que trabalhar preocupado em bater meta, não preocupado só em bater ponto. Meritocracia aqui na nossa empresa é o seguinte, os 10% melhores vão crescer mais dentro da empresa.
Isso então, com intensidade também, né, cara? Exato. Então, o frequência. que eu acabei de dar um exemplo aqui do que é esse desengravidamento dos valores? Porque as empresas colocam os valores lá na parede, mas, por exemplo, não fazem evento de cultura. Sim. Que é o que vocês estão fazendo brilhantemente aqui, né? Sim. Vocês até criaram algo muito legal para poder aculturar o colaborador nos valores, que vocês criaram uma palavra que é o VERCON. Isso. Né? Que são as iniciais dos nossos valores. As iniciais dos valores. Vocês criaram um acrônomo que ajuda o colaborador a se lembrar, e se ele se lembra, ele vive os valores. E vocês fazem evento de cultura todo ano. Sim. E nesse evento de cultura, vocês estão lá estimulando, treinando, esclarecendo para os colaboradores o que é a cultura do Silveira. O que se acredita aqui no Silveira enquanto empresa? Em valorizar as pessoas, em compromisso, em melhoria contínua. Sim, né? Exatamente. Então, as empresas fazem um trabalho muito ruim, muito porco assim, em relação à cultura, que às vezes é no máximo pôr uma plaquinha na parede lá com missão, visão e valores. E nem viver, nem os sócios vivem aquilo. Não é nem viver, os donos nem sabem. Tem muito empresário, Silveira, que eu chego e falo assim, quais os valores da tua empresa? Tá definido? Ele pega e fala, tá definido, Marcos, tá. Eu falo, quais são? Aí ele tem a cara de pau de falar, peraí, deixa eu ver no meu site. Porra, PQP, né? Não dá. Se nem o dono da empresa... Imagina se nem você sabe o que significa cada uma das iniciais do VERCON. Como é que você vai ter legitimidade para cobrar que os seus líderes e os seus colaboradores vivam? Hoje aqui é tão forte isso que a gente conecta esses valores até no processo de recrutamento de seleção. Ótimo. Entendeu? Ele começa lá do meio ao fim. Acaba tem um sendo critério mensal, lá para a seleção. Tem um evento online mensal, que é o nosso Pode Celebrar, que a gente faz esse momento de reflexão, de trazer sempre um valor, né, fora o anual, né, que vem junto com o aniversário do escritório de 47 anos agora em maio. A gente tem dia 16 um grande evento. O coração do mentor aqui vai à loucura, viu, Silveira? Vendo que vocês estão colocando em prática ali, né, o que a gente ensina lá de construção consciente e permanente da cultura. Porque é o que você falou, cultura sempre vai ter. Às vezes tem empresário que fala assim, minha empresa não tem cultura, impossível. O que você está querendo dizer é, a cultura da minha empresa é ruim. Tem muita fofoca, muito descompromisso, tem muito colaborador batendo cabeça, tem muita rádio peão, é isso que você quer dizer, porque não tem como não ter cultura. Sim. Cultura não é opção, sempre vai ter. Porque sempre que a gente tem pessoas se relacionando, seres humanos são sociais, uma cultura será implementada. E aí, quando a empresa não toma as rédeas da cultura pela mão, a cultura vai se desenrolando de uma forma mais tóxica, porque ela fica à mercê das pessoas. Com certeza. Quando a empresa assume o protagonismo na construção da cultura, por isso que eu uso a palavra construção consciente da cultura. Então, é de forma consciente e intencional eu estabelecer. Aqui na minha empresa, a banda toca assim. Eu não aceito fofoca, eu não aceito vitimismo, eu não aceito ficar falando da vida alheia. Sim. Eu não pense que aqui na nossa empresa que é puxando o saco, que é puxando o tapete do outro que você vai crescer, porque não é entregando resultado. Então, aqui na nossa empresa, nós queremos isso. Então, de maneira resumida, eu poderia dizer que esclarecer a cultura é esclarecer como é que a banda toca dentro da empresa. Exatamente. Porque tem empresários que às vezes falam para mim assim, Marcos do céu, é muita fofoca na minha empresa, é muita rádio peão, é muita guerra entre departamentos. Aí eu pego e falo assim, senhor ou senhora, dono e dona de empresa, você já colocou todos os seus colaboradores numa sala ou num Zoom e você falou, olha, aqui na nossa empresa a gente não aceita, não tolera, não é bem-vindo esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, essa coisa. Aqui dentro nós queremos viver isso. Sabe, você já deu um choque no teu time, você já fez uma fala como líder de fato, esclarecendo o que não é bem-vindo e o que é bem-vindo dentro da empresa. Porque se o líder não comunica, não se posicionar dessa forma, não se posiciona e não cobra, vai ter mais espaço para acontecer coisas ruins. Porque mesmo a gente se posicionando, vai acontecer, mesmo assim, né? Quando ele olha várias culturas no mesmo ambiente, né? Porque assim... Cada um traz a sua. E outra, você trabalha com pessoas acertam e erram, né? Sim. Não tem jeito. Então, de vez em quando, toda empresa vai ter uma fofoquinha, vai ter um mimimi, vai ter uma reclamaçãozinha, vai ter um comportamento infantil. Só que o que importa, Silveira, é o saldo.
Sim. Por que a sua empresa está crescendo tanto, os seus clientes cada vez mais apaixonados, indicando? Pô, você compartilhou comigo que você chegou a 1.000 clientes aqui no escritório, sei lá, deve ser 1% dos escritórios de contabilidade que bateram esse número, né? Por que você tá chegando a esses números? Porque você tem uma equipe de alta performance. Sim. Uma equipe de alta performance é uma equipe que não erra? Não. É uma equipe que acerta muito e erra pouco. Sim, exatamente. Então, uma boa cultura não vai fazer uma empresa perfeita. Nossa, Marcos, então você está me dizendo que lá no Grupo Acelerador que você bate na cultura, que as pessoas vivem a cultura. Nosso time vive tanta cultura, Silveira, que tem colaborador que já tatuou a logomarca da empresa. Nossa, eu vi essa foto. Então, isso é uma evidência de paixão, de envolvimento visceral. Então, Marcos, mesmo o teu time lá, de vez em quando tem uma fofoca, tem uma disputa entre 2 colaboradores, tem uma invejinha, claro que tem. São pessoas. Sim. Agora, no fim do dia, o que importa é o saldo. Né? O saldo da equipe, o saldo do time. Vou além, essa questão do saldo é para tudo na vida. Vamos pensar na relação com o cliente, Silveira. Sim. Você tem lá um cliente, ou eu tenho lá um cliente, ou qualquer dono ou dona de empresa que está nos assistindo aqui tem um cliente. Sim. Aí você está 2 anos com o cliente, você entrega muito valor para ele. Aí um dia você escorrega. Alguém do teu time come uma bola. Pô, depender de pessoas, às vezes, cara, às vezes dá um problema. Sim. Alguém do teu time come uma bola, gera um ruído com o cliente. Se você tinha muito saldo positivo com esse cliente te perdoa e continua com você ou não? Com certeza. Então, é o saldo. A gente vai errar de vez em quando com o cliente, cara, não dá. Sim. Mas se eu acerto muito e erro pouco, meu resultado vai ser incrível. Casamento. Pô, de vez em quando eu erro com a minha patroa lá. Eu erro, a Lilica fica brava, pega o chicote dela, sua mulher tem chicote em casa. Tem 2. 2. Um em cada mão. Então, de vez em quando eu erro. Sim. Mas, cara, se o saldo tá muito bom, né, a gente conversa, dialoga, aprende. Ela também já fez coisas que, pô, me chatearam. Mas o que importa numa relação é o quê? É o saldo. Eu acho que esse ponto é muito legal de uma outra questão que eu pensei em compartilhar, que a gente possa compartilhar da sua experiência. Cara, tem muito empresário que não entende essa questão do saldo e eu acho que o pensamento dele vai muito assim, cara, não posso crescer é o problema, crescer não dá, gente, dá até arrepio. Né? Tem muitos empresários que perguntam, cara, bati 150 funcionários. Ele falou, quantas pessoas? 150? Tá louco, cara, Deus me livre. Então, assim, começa a fomentar esse tipo de pensamento. Cada funcionário mais uma dor de cabeça. Isso, e assim tem um monte de falas. A maioria. E o que você daria dica, assim, para esse empresário que está aí, né? Não entende a questão do saldo positivo, né? Porque quem não queira tudo na empresa vai ser um saldo, né, positivo, ou na vida, né? Que você falou, relacionamento com casamento e tal. Então, o que você daria de dica para esse cara, por exemplo, que fala assim, não vou crescer, não quero crescer, tudo é dor de cabeça, tudo é tenso. Eu preciso explicar para esse tipo de pessoa o que é crença. Crença é uma verdade individual que não necessariamente é uma verdade absoluta. Sim. Se crescer não valesse a pena, teriam empresários com 500 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil funcionários? Não. Tem muitos. Então, eu pensar que crescer não vale a pena, que mais funcionário é dor de cabeça, que é arriscado, quanto mais alto você tá, maior o tombo. Já ouviu essa? Eu pensar tudo isso é uma verdade individual minha, mas não é uma verdade absoluta. Não. Porque tem milhares de empresas. Tá roubando, né? Crescendo tá roubando. Exato, alguém tá me roubando. ou isso, vão achar, tô muito rico, vão achar que eu tô roubando. Então, crença é o quê? São falas que nós temos que são verdades individuais. Algumas crenças nos ajudam, crenças do tipo, sou merecedor, tenho uma família linda, sou justo. Algumas crenças nos limitam. Crescer é ruim. Ficar rico eu posso ser percebido como ladrão. O olho do dono que engorda o gado. Então esse pensamento de que crescer não vale a pena é uma crença limitante. E essa crença limitante muitas vezes acontece, Silveira, vou ser um pouco pesado aqui, mas eu acho que é a provocação que às vezes faz a gente nos agir. Não, os empresários precisam. Eles sabem disso. Eu faço chute na bunda com carinho. Eles sabem disso. Que é assim, às vezes eu tenho essa crença limitante em relação a crescimento só para justificar a minha incompetência. A minha incompetência de gestão dos números, das metas, dos processos, dos departamentos. Eu não sei estruturar a minha empresa, então é mais fácil falar que crescer
Crescer é difícil, crescer Sim. não dá. Quanto mais alto você tá, mais tombo. 150 funcionários, você tá doido, rapaz. Olha o tamanho do seu passivo trabalhista. Você já fez essa conta? Exato. Então, às vezes essas crenças é para justificar a nossa incompetência. Porque a nossa zona de conforto, ela adora passar a mão na nossa cabeça. Aí a gente cria uns argumentos assim para você sustentar a sua zona de conforto. Ela é quentinha, né? Ela deixa ela na Exato. zona de conforto. A zona de conforto é que nem quando o passarinho caga nas costas da vaca. Na hora que chega aquela bosta quentinha nas costas da vaca, cara, ela acha uma maravilha. Porra, quentinho, quero mais. Passa 2, 3 horas, o sol esturrica a bosta. Começa a coçar, incomodar. Ela fala, caraca, esse negócio não é tão bom assim não. Zona de conforto é assim. No curto prazo é uma maravilha. No médio prazo você vai se lascar. Exatamente. Voltando aqui, né? Muitas crenças limitantes são para justificar limitações que a gente tem, incompetências que a gente tem. Às vezes o empresário, por exemplo, não se desenvolve como líder. Ele é chefe demais. Tem que se preparar, né? O empresário é chefe demais e líder de menos. Aí ele vai ter rotatividade, ele vai ter empresário, ele vai ter só funcionário que trabalha por horário, não por resultado. Por quê? Porque ele é um péssimo líder, ele não é inspirador, ele não desenvolve o time, ele não cria projeção de carreira dentro da empresa dele. Sim. Aí é mais fácil pensar, cada funcionário é dor de cabeça. Quando eu sou bom de gestão, liderança e cultura, que eu chamo da tríplice aliança que compõe a maestria empresarial. O que é maestria empresarial? É você ter excelência para construir uma empresa. Sim. Você é maestro, você é exímio, você é excepcional, você é perito naquilo. Sim. Você é muito bom, você é Neymar no negócio, entendeu? Você é o Cristiano Ronaldo construindo a sua empresa. Sim. Isso é ter a competência da maestria empresarial. A maestria empresarial, ela acontece quando eu tenho essa tríplice aliança. Gestão do meu negócio, liderança dos meus funcionários e implantação de uma cultura de alta performance dentro da empresa. Quando o empresário ele tem maestria empresarial, quanto maior a empresa dele, mais lucro, mais liberdade, mais qualidade de vida. É isso que assim, é impressionante no acelerador como isso fica muito claro. Então, Silveira, é o contrário que muitos empresários pensam. Quanto maior a minha empresa, mais eu vou ser escravo dela, menos eu vou ter qualidade de vida. Sim. Por que é o contrário? Porque quanto maior a minha empresa, eu tenho mais líderes, mais camadas de liderança. Então, a empresa fica mais descentralizada. Sim. Então, quando eu saio de férias, não é um desespero para todo mundo. Meu Deus do céu. O dono está de férias, o chefe está de férias. Quanto menor é a empresa, mais eu, empreendedor, tenho que acumular mais e mais funções. Mas sim, eu sou escravo da empresa. Não roda sem você. Né? Exato. Então, o único caminho para você ter muita liberdade, muita qualidade de vida, mesmo sendo empresário, porque é possível, acredite nisso, é você explodir no crescimento da sua empresa. Sim, sim. Porque às vezes a empresa chega num ponto que nem você, chega nas 150 colaboradores, que daqui a pouco você tem alguns colaboradores que se transformaram em sócios. Sim. Pô, o colaborador que virou sócio, o líder que virou sócio, cara, ele é dono agora também, ele vai ajudar a carregar o peso do piano. Pega um gancho disso em formar líderes. Porque tem a ver com crescimento. Sim, sim, sim. Você sugere também, nesse movimento de crescimento, assim, como formar líderes, sabe? Assim, algumas dicas nesse sentido. Não tem como crescer sem formar liderança, né? Eu até faço a seguinte reflexão que é, você cresce, vamos supor que você está nesse nível aqui, tá? Vamos criar uma escala de crescimento de 0 a 10. Sim. Você está no nível 1. Você chega no nível 3 formando colaboradores. Sim. Agora, se você chegar no nível 5, 7, 10, você vai ter que formar líderes de gestor. E o líder de gestor, além de te entregar resultado, ele te entrega mais liberdade, qualidade de vida. Por quê? Todo líder, todo gestor dentro de uma empresa, na verdade, ele é dono do departamento. Sim. Então, se, por exemplo, uma área, às vezes, você tinha 7 pessoas respondendo para você, a partir do momento que você tem um bom líder, ao invés de agora de lidar frequentemente com 7, você lida com um só. Sim. Então, vai te dar mais liberdade. Vai explodindo o organograma, assim, né? Exato. Como formar líderes? Tem que mesclar 2 coisas, tá, Silveira? De vez em quando tem que trazer gente do mercado. O profissional que é mais tarimbado, que é mais sênior, que já tem experiência de liderança e gestão. Né? Principalmente quando você vai implementar um novo setor dentro da empresa, que você não conhece, não tem know-how. Então, de vez em quando, tem que vir gente de fora. Sim. Mas, de vez em quando, tem que promover o prato da casa. Tem que subir pessoas de baixo para cima.
Então eu falo para mesclar as duas coisas. Sim. De vez em quando traga alguém de fora que vai trazer conhecimentos, metodologias, referenciais que ainda não existem dentro da empresa. Pessoas de fora mais sênior puxam a barra de todo mundo. Até porque parte da missão de um gerente, um diretor, um executivo que você contratou é formar o time dele. Sim. Só que de vez em quando a gente precisa promover o colaborador também, do operacional para o tático, promover o colaborador para supervisor, encarregador, coordenador, para que as pessoas dentro da empresa acreditem, pô, dá para crescer dentro da empresa. Lógico, criar esse ambiente de oportunidade. Sim, olha fulana, ela começou na recepção há 11 anos aqui, ó, hoje ela é gerente de atendimento. Sim. E aquela coisa, ela fala, inspira, mas é exemplo que arrasta. O Rafa, nosso sócio, foi estagiário. Olha aí, que legal. 12 anos depois, Então, assim, uma coisa é o Silveira falar pro time dele, ou o Marcos falar pro time dele, ó, dá pra crescer, vamos acreditar, entrega mais que o combinado. Outra coisa é o Rafa falar pra todo mundo, pessoal, comecei como estagiário, hoje eu sou sócio. Sim, exatamente. Então, formar líderes é uma das atividades mais estratégicas que tem. Agora, formar líder dá mais trabalho do que formar colaborador, Silveira. Sabe por quê? Porque o colaborador, ele vai repetir processos e procedimentos, botões que ele tem que apertar, a tarefa dele. Então, o colaborador, eu tenho que ensinar a fazer. O líder, eu tenho que ensinar a pensar. Cara, pensar é muito mais difícil que fazer. Muito mais. Parece uma analogia, mas é verdade. É muito mais difícil pensar, você tomar uma decisão, você entender um contexto, você ter uma análise crítica de um número, você perceber quem da equipe tem, não tem potencial, tudo isso pensar, refletir. Eu até faço um paralelo que é assim, né? Quem ganha mais, Silveira? Um pedreiro ou um arquiteto ou um engenheiro? Quem ganha mais? O arquiteto e engenheiro. Porque o arquiteto e o engenheiro são pagos para pensar, o pedreiro ele é pago para fazer. Entendeu? Então formar líderes dá trabalho. Nossa. Se a gente tem que ter estômago para formar colaborador, para formar líder, tem que ter mais estômago ainda. Tem que saber, né? Procurar conhecimento para formar esses líderes. Com certeza. Estrutura, mentorias, né? Programas. Fora isso, investir no desenvolvimento desses líderes, né? Exatamente. Marcão, trazendo um pouco pro meu mundo aqui. Me fala aí o que você imagina de um escritório de contabilidade de sucesso, o que você daria de dica, como que de repente você escolheria um escritório. Me fala um pouquinho desse mundo de contabilidade, o que você enxerga daí, né, da cadeira do gestor, do empresário, o que você vê que pode ser diferencial e de repente que possa fazer diferença pra gente aqui também. Para mim, o excelente escritório de contabilidade é aquele que se coloca parceiro do negócio. A contabilidade é uma espécie de médico da empresa. Ela vai sinalizar ali se a empresa está bem ou mal. Você está batendo o coraçãozinho? Exato. O caixa está batendo. Então o balanço do balancete é o exame recorrente que a empresa faz. Aí você tem que analisar o exame, os números, e tomar decisões em cima dos números, transformar isso em plano de ação e implementar o plano de ação. Para mim, a contabilidade diferenciada, Silveira, é aquela que entende a estratégia do negócio. É aquela que entende que a contabilidade é um meio para ajudar aquela empresa a ter mais resultado. Então a contabilidade não é o fim, ela é um meio. E curiosamente eu percebi aqui que na caneca do Silveira está escrito, onde a contabilidade se encontra com a estratégia. Exatamente. Que é mais uma evidência, dentro de várias outras, o quanto vocês são um escritório, uma empresa de contabilidade, de estratégia contábil diferenciada, né? Mais de 40 anos de mercado, mais de 1.000 clientes na carteira, 150 colaboradores. Nenhuma empresa destoa da média daquele segmento, que a maioria dos escritórios de contabilidade tem 3, 5, 10, 15 pessoas. Nenhuma empresa destoa da média daquele segmento à toa. Não é sorte, cara. Eu posso ter 20 clientes com sorte, mas 1.000 não dá, velho. 1.000 eu tenho que ser competente. 47 anos. Exatamente. Muita sorte. Então entendeu que o empresário, ele precisa entender qual que é a carteira de clientes desse escritório, qual que é a robustez, qual que é a especialização desse escritório. E o empresário tem que parar de querer pegar o contador mais barato. Isso é a maior burrice do mundo. Pensa o seguinte, pensa você, dono e dona de empresa. Você fica doente. Você quer o médico mais barato ou você quer o melhor médico? Cara, você vai no melhor. Você faz até um esforço financeiro para ir no melhor. E a contabilidade
ela é o contador, a contabilidade, o time da contabilidade é o médico ali da empresa. E outra, contabilidade mal feita, você vai gastar mais dinheiro. Silveira, a minha experiência lá treinando milhares e milhares de empresários, eu arrisco a dizer que pelo menos 50% das empresas está pagando mais imposto que deveria. É muito, cara. É muito. Mas realmente é... E nós não estamos falando aqui de dar um jeitinho, caixa 2, não é negligência. Nós estamos falando aqui de planejamento tributário. É, de negligência, não fazer. Ou seja, com uma melhor estratégia tributária, eu consigo pagar todos os impostos e pagar menos. Sim, e crescer com segurança. A gente fala muito essa frase. Também, cara, também. Contem com a gente como parceiro consultivo para que você cresça com segurança. Exatamente. Outros motivos, assim, porque não faz o menor sentido contratar o contador mais barato. Eu estou lá com 3 propostas enquanto empresário. Vou no mais barato. Não, vai no melhor. Porque assim, contabilidade é um negócio sensível. É muito. Entendeu? Se o teu contador erra um monte de coisa... É no bolso direto, né? Cara, além de no bolso, é risco civil, criminal, judicial, entendeu? É muito. Você pode parar na cadeia. Se as suas obrigações acessórias estão entregues todas erradas, se tiver tudo ferrado, lascado, você vai tomar uma multa homérica. Então, assim, não faz o mínimo sentido contratar contabilidade no critério de preço. Eu sempre ensino os empresários a tomar boas decisões. Sim. Quando vai mexer com o caixa da empresa, porque o caixa da empresa é sagrado, né? Muito. Cada centavo é suave. Muito. Então, empresários têm que ser bons tomadores de decisão, bons alocadores do recurso do capital da empresa. Aí eu falo que tem coisa que você compra por preço. Esse papel aqui que você fez as anotações. Você quer o papel mais chique? Não, cara, compra o mais barato. Tem coisas que você vai comprar por custo-benefício. Sim. Não, mais caro não é barato. Mas tem coisas que você vai comprar e contratar o melhor, o mais diferenciado. E parceiros que são estratégicos para o seu negócio, né? Exatamente. Então, quando a gente está falando de educação, de contabilidade, de consultorias que vai rodar na empresa. De direito, né? De advogados. Total. Você tem que ir no melhor. No mais barato, desculpa, é burrice. É burrice, né? Não, e a gente é prova viva disso. Eu vou fazer um episódio só contando casos aqui. É lógico esconder o nome da empresa, né? E dos contadores. Eu vou botar uns 3 ou 4 casos aí depois, um dia aí, que sobrar um tempinho. Do barato saiu cara. Eu sempre conto. O primeiro carro que eu tive foi um palinho velho, ferrado, fudido, estourado. Aí um dia deu problema no motor, você vê. Lá em Uberlândia ainda? Não, isso aí eu tava fazendo faculdade em Santos. Eu tava na minha amada do Overcity. Nasci lá do eu hoje chega a brisa quando eu falo da minha terra. Comedor de biquíni. Isso aí. Comedor de biquíni, é verdade. Sou campeão municipal do Uberlândia, numa quantidade de de caroço pequeno, uma sentada só no almoço na roça lá em Atlanta. Mas aí, 4 caroços de biquíni. Nossa, tem que experimentar esse negócio, né? Um dia só, comer biquíni. Eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que vale a pena experimentar, né? A má notícia é que tem 80% de chance de não gostar. Porque o sabor piqui é muito peculiar. Geralmente só gosta quem cresce comendo aquele negócio. Mas se ainda depois do franguinho caipira, não tem erro. Aí outra, só uma experimentadinha. Ô Marcão, uma dica, cara, uma dica específica sobre delegação, entendeu? Assim, flash, assim, me fala uma dica aí, 2 dicas sobre delegação. Na hora de delegar, não cometa exageros, não cometa extremos, nem para um lado nem para o outro. A gente não pode delegar demais ao ponto de delargar. Contratei um gerente financeiro, mal conheço o cara. Mas tem 10 anos de mercado, ganha 15 pau, vou dar a senha do banco para ele. Não. Deixa esse cara conquistar a confiança, conquista um pequeno nível de autonomia, mas pode pagar a conta agora de R$100, 200, e vai aumentando. Sim. Então, assim, quando se fala muito de delegar, se diz muito, tem que delegar, mas com prudência. O que é prudência? Calcular o impacto de uma decisão. Sim. Então, não é nem delegar demais, nem delegar de menos. Sim. Eu não posso centralizador ali, né? Eu não posso ser extremamente centralizador e não posso ser extremamente delegador, porque eu não posso também perder o controle do meu negócio. Sim, né? Perfeito. Então, assim, se você não cometer extremos numa ponta nem outra, você já vai delegar melhor do que 99% dos empresários. Uma dica já valiosa, já. Né? Com certeza. E outra, cara, que pega muito. É assim, não delegue muito nem pouco, delegue na medida certa. Perfeito, ótimo. Uma outra dica muito interessante, que eu fiquei com ela aqui para eu perguntar, eu não queria deixar passar. Claro. Cara, sobre feedback pesado. Imagina aquela hora que deu
Um colaborador. Um colaborador. Né? A gente falou de gestão de pessoas e você precisa dar um feedback pesado. Mas assim, sentou mesmo na graxa, funcionário. Dá umas dicas aí para que também não tenha desequilíbrio nisso e você possa ser, precisa ser pesado. Né? Sim. Mas não, existe como, né? tem situações que merecem, né? Tem situação que a pessoa tem que entender assim, cara, pisei na bola, ferrei o barraco. Então são sugestões de feedback pesados. Chamar a chincha. Exatamente. O que eu gosto muito de fazer, tá? Eu uso o propósito, a missão da empresa como uma desculpa poética para subir meu tom e pegar mais pesado. Então eu chego no colaborador assim e falo assim, fulano, se fosse por mim, eu não falaria o que eu vou te dizer, eu não puxaria a sua orelha como eu iria puxar, eu não aumentaria aqui um pouquinho o tom com todo respeito, mas tem a nossa missão, o nosso propósito de fazer isso, e eu não posso ser negligente com a nossa missão, com o nosso propósito, que no nosso caso, o Grupo Acelerador, é acelerar o Brasil e ajudar o nosso país a ser tudo que pode ser. Então eu falo, fulano, nossa missão aqui é nobre, a gente está contribuindo com o nosso país. Então, o que você fez foi uma merda gigantesca. Cara, de 0 a 10, eu te dou uma nota -3. Foi muito ruim. Cara, foi tão ruim que, de verdade, vou ser sincero, eu pensei em te demitir. E ó, me ouvindo aqui agora, eu sei que você pode às vezes ficar desconfortável, às vezes pode até me julgar, pô, o Marcos tá pegando pesado, falando que eu fiz uma merda, me dando nota -3. Mas se eu estou fazendo isso, é porque eu ainda vejo potencial em você. Se eu estou te cobrando nesse nível, nesse tom, com essas palavras que eu sei que são fortes, é porque eu vejo o seu potencial. Porque senão, concorda comigo, que a nossa conversa aqui seria assim, fulano, eu estou desligando, porque nós estamos com um corte de custo na empresa, aconteceu isso, não dá mais. Né? Então, por isso que é difícil esse feedback. Exato, se ele existe, né, Marcão? Pesado, porque não é caso de demissão. Não é caso de demissão. É quase, né? É quase. Então, assim, a gente precisa ser estratégico nas palavras e na condução para que a pessoa tome o choque, mas não se sinta ferida, injustiçada, humilhada. Hoje é muito delicado isso, né? Humilhada. E ser humano é às vezes assim, Silveira. Você chama o camarada da sua sala e fala assim, fulano, pô, você podia ter sido mais inteligente nisso aqui. Aí ele vai para os colegas e fala, sabe o quê? O Marcos acabou de me chamar de burro, sabe? Vocês acreditam? Me chamou de burro. E eu só falei que poderia ter sido mais inteligente. Então, por isso que sempre que eu dou um feedback pesado, eu gosto de fechar em alto astral. Sim. É aquele conceito do feedback sanduíche. Sim. Entra aqui com o ponto negativo. Aliás, entra, faz uma abertura. Ó, a parte de baixo é o pão do sanduíche. O recheio e depois a parte de cima. Sim. O primeiro passo do feedback é cria um ambiente de amistosidade. Sim. Fulano, chama aí para se conversar, isso, papapá, bate um papo, 5 minutos, quebra gelo. Aí você vem com um tom pesado. Isso. Lembrando que tom pesado não é cruzar a linha do respeito. Né? De empresa, respeito não tem hierarquia, você vê. Sim. Eu posso falar firme, sem ser arrogante, prepotente, sem humilhar a pessoa. Né? E o que é essa comunicação firme e assertiva? É uma comunicação que não tem berro, não tem grito, não tem palavrão, mas tem firmeza. E tem um tom de energia mais alto, que nem eu estou aqui simulando com você. Tipo assim, fulano, foi muito ruim o que você fez. Você me desculpa, mas eu tenho que falar mais pesado com você. É meu papel enquanto líder te desenvolver. Lógico. E quando alguém da minha equipe faz uma cagada enorme como essa que você fez, desculpa, eu não posso chegar aqui e falar, ai, tadinho de você. Não. Eu vejo seu potencial, então por isso você vai me escutar. Porque isso não pode acontecer de novo. Não estou desistindo de você ainda. Né? Tá vendo? Ó, eu tô sendo firme, mas não tô humilhando ninguém. Não tô falando palavrão. E de vez em quando puxando a pessoa pro meu lado. Eu vejo potencial em você. Cara, você consegue evoluir, entendeu? Sim. Então, cria um ambiente amistoso, vem com o feedback negativo e fecha positivamente a conversa. Com perguntas do tipo assim, o que você aprende do que a gente conversou aqui? Ficou claro para você que a minha cobrança nesse nível é um reconhecimento do seu potencial? E aí a pessoa sai dessa conversa com a energia boa. Que o que os empresários erram muito é, eu chego, te descasco e saio da sala. Aí você fica com a energia ruim para baixo, se sentindo humilhado, frustrado e tal. E aí o ser humano frustrado ele vai contaminar os colegas de trabalho. Cara, eu aprendi com um mentor que eu sou muito fã dele, cara, chama Marcos Marques. Ser factual.
também, né? Perfeito. É uma dica perfeita também, Perfeito. para ensinar que é fato, cara. Você não tá falando, né, da vida da pessoa, ou das características da pessoa, né? Você foi factual. Ó, o erro foi esse. Exato. Fatos. Meu mentor me falou isso uma vez, viu? Esse cara é bom, viu? Esse cara é bom. Deve estar crescendo muito os negócios dele. Ô Marcão, vamos infelizmente partir para a última aqui. Vamos ter que marcar um outro aí, porque você tem um monte de coisa boa para ensinar pra gente, cara. Mas terminar aí o nosso Pode Contar, perguntando pra você o que você pode contar de um momento da sua vida em que você mudou a rota. Sabe assim, né? Você estava lá no BC, bem, diretorzão, sócio, você mudou a rota. Ou outras coisas que Vou contar algo até um pouco antes disso, que foi uma grande alavanca para minha vida, que é algo pessoal. Legal. E você precisa se sentir num ambiente adequado para você contar. Pode Legal. contar. É assim, Silveira, eu já fui alcoólatra. Eu já tive problema com álcool. Já frequentei Alcoólicos Anônimos, já fiz muita cagada, muita merda. E já tem aí uns 7 anos que eu não boto uma gota de álcool na boca. E foi uma das melhores decisões da minha vida. Aí quem tá me ouvindo agora, mas eu não sou alcoólatra, mas você tem algum vício, algum comportamento ruim, algum excesso que você está cometendo hoje na sua vida. Eu vejo que quando a gente supera grandes limitações, medos, traumas, vícios, Sim. Acontece um efeito dominó. Você derruba a primeira peça, cara, acontece um efeito subsequente de várias outras peças irem sendo derrubadas. É surreal. Eu parei de beber, aí eu pensei, cara, já que eu não bebo, vou me alimentar melhor, vou praticar atividade física, vou mais na igreja, Sim. vou tratar melhor a minha esposa, vou ser um ser humano melhor. Efeito dominó. Exato. Sendo um ser humano melhor, a minha energia dentro da empresa é outra. O respeito que o meu time tem comigo é outro. Sim. Minha capacidade de influência na liderança é outro patamar. Meu humor, minha serenidade nas decisões, o meu gás pro dia a dia, né? minha produtividade. Então, assim, eu queria convidar as pessoas a tomarem uma decisão que vai gerar esse efeito dominó. Cara, Tomar a decisão e entrar em ação. Seja parar de beber ou de fumar, ou seja parar de ser explosivo dentro da empresa, sabe? Sim. Algo assim que, cara, você derrubando aquela peça, várias outras serão derrubadas também. Até porque não tem CNPJ forte com CPF fraco. Perfeito. A empresa é reflexo do dono. Cara, perfeito. Que aula, hein, pessoal? Não só de gestão empresarial, mas de vida, ó. Marco, cara, obrigado por ter vindo. Valeu, Silveira. E tamo junto sempre, viu? Tamo junto. Acelerando. Vamos que vamos. Valeu, um abraço, gente. Até a próxima.